Vamos lá, pessoal. Vai começar daqui a pouco a nossa transmissão. Vamos chegando aí, pessoal que está chegando, isso. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição de Tiago, não é isso? Que a gente tem feito às quintas-feiras lá na igreja. E vamos aguardando o pessoal chegar aí. Já temos 5 pessoas online. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, querido, você abre a tua Bíblia em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1. A nossa reflexão de hoje é nos versículos 13 a 18. Enquanto o pessoal vai chegando, você que já está online aí, vai abrindo tua Bíblia, Tiago, capítulo 1, no versículo 13 a 18, é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Vamos chegando aí o pessoal, vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está chegando, o pessoal está se conectando, tá bom? Nessas últimas quintas-feiras lá na igreja, tudo bem, mãe? A paz de Cristo aí. Nas últimas quintas-feiras, nós temos... Paz, querida, tudo bem, Ana? Falado acerca da carta de Tiago, da importância, da relevância dela nesses dias. E hoje é o quarto dia, né? É a quarta quinta-feira em que nós estamos dando prosseguimento assim na exposição da carta de Tiago. No primeiro dia a gente falou sobre o tema geral da carta, né? A quem ela foi endereçada, foi escrita pelo próprio apóstolo Tiago, aos crentes que estavam sofrendo perseguição. Fala aí, Laide. Essa foi a nossa introdução, falando do tema, de como suportar a tribulação, como suportar dias difíceis. E basicamente a carta de Tiago ela é escrita nesse contexto da igreja perseguida, lá no primeiro século, ainda a igreja apostólica, né, a igreja que iniciou com os apóstolos. Ela sofre uma tremenda perseguição em decorrência da morte de Estevão e tantas outras coisas que se sucederam dali. E depois a gente viu do versículo 2 ao versículo 4, né? Depois a gente viu do versículo 5 ao versículo 12. E hoje a gente vai ver do versículo 13 ao versículo 18, tá bom? Já são 8h01 ainda, vou esperar mais um pouquinho. O pessoal aí ser chamado aí pelo Face. Enquanto isso, você vai lendo aí Tiago 1, do versículo 13 ao versículo 18, tá bom? Vai se ajeitando aí. Eu já tô com o meu copo aqui de coca, ó. Então a gente não gostou não, já me olhou cara feia. Coca-Cola, gente, Coca-Cola é vida, né? Ai. Que bom, que bom. O pessoal de Papucaia aí, ó, tá chegando, meu pai, minha mãe. Vai chegando aí, pessoal. O pessoal de Mato Grosso aí tá chegando. O pessoal da igreja mesmo que ninguém quer me ouvir, gente. Só tem a Laís e a Ana aí. Ai, Jesus amado. Só Deus nesses crentes. Vai se conectando aí, irmão. Vai se conectando aí. Estamos aqui com um louvor no fundo. Ô, minha irmã, tudo bem, Jane? Paz do Senhor, querida. Saudade lá daquele povo abençoado de São João. Manda um abraço lá para todo mundo. Tá bom? Hoje eu tô de casa mesmo. Não fomos lá ao templo por questões óbvias, né? E
gerar custo à toa. À toa não, mas podendo fazer em casa é mais econômico, vamos dizer assim, né? E eu espero que você seja tremendamente abençoado aí na noite de hoje, tá bom? Vou esperar mais uns 2 minutinhos aí. Fala, Neide, paz do Senhor, querida, tudo bem? Abra a Bíblia aí, Tiago 1. Daqui a pouco a gente vai ler do 13 ao 18, tá bom? Vamos ver o pessoal chegando aí. Thaís chegou, Thaís já chegou ali, já chegou aqui. Vamos aguardar aí o pessoal se conectar. A internet está boa, espero que esteja. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Irmãos, nós vamos fazer a leitura então do capítulo 1 de Tiago, do versículo... Tá passando o irmão aqui, ó. Do versículo 13 ao versículo 18. Jonathan, sai daí, Jonathan. O que você está fazendo aí? Ah, tá. A Bíblia do Daniel tá aqui embaixo, irmão. Vai. Pronto, dá um tchau aqui pro pessoal. Vem cá. Vem cá, rapaz. Dá um tchau. Ah lá. Vamos lá, irmãos. Hoje a gente vai falar como lidar de forma sábia com as tribulações. Semana passada a gente falou sobre as provações. Hoje nós vamos falar sobre como lidar bem com as tentações. E nós vamos ver algumas diferenças que há entre uma coisa e outra. Há quem defenda de que não há diferença, mas eu acredito que tem sim, tá bom? E a gente vai ver à luz da Bíblia algumas diferenças aí, tá bom? Então acompanha comigo aí, Tiago 1, do 13 ao 18, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então nós vemos aqui, nesse pequeno trecho, algumas coisas acerca da tentação e da provação, né? E a gente viu nos estudos anteriores, os irmãos que estavam lá, que o propósito de Deus na vida do crente é que esse crente, que esse cristão alcance o amadurecimento. E para isso, a gente vê 3 estágios, né? Em Tiago mesmo a gente viu isso nos versículos 2 a 4, a gente viu que o cristão ele nasce, ele cresce e ele amadurece, tá bom? São os 3 estágios da vida espiritual de um cristão. Um cristão, Deus ele tem como objetivo na vida do cristão que ele alcance o amadurecimento, tá bom? Foi isso que a gente viu. Então, ele nasce de Deus, né? É um ato exclusivo e único de Deus, sem participação do homem, conforme o próprio Deus disse lá, o próprio Jesus disse a Nicodemos, né? Quando esse perguntou assim, como é que se nasce do Espírito? Como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar ao ventre de minha mãe?
E aí Jesus responde para ele, olha, o vento vem, a gente não sabe de onde nem para onde vai. Assim também é o nascimento do Espírito. Ou seja, não é algo que é humano, é totalmente divino, né? E ele nasce, ele cresce, e alguns sinais do crescimento cristão também a gente viu, né? Quando ele consegue controlar a língua, quando ele consegue ver mais a necessidade do outro do que a sua própria necessidade, tudo isso a gente já viu. E agora a gente vai dar continuidade aqui em como nós devemos encarar com sabedoria as tentações. A primeira coisa que a gente vê em Tiago, no contexto, né, não explicitamente, mas no contexto, é que um crente maduro, ele é paciente nas provas, tá bom? Um crente maduro, ele age com paciência, ele tem paciência ao passar pela provação. Essa é uma das coisas que fica muito clara na carta de Tiago. Agora, enquanto o crente maduro, ele é capaz de passar pela prova com sabedoria e com paciência, o crente imaturo, ele pode sim transformar uma provação em tentação. E isso é muito próprio de crentes imaturos, de crentes que não têm ainda o amadurecimento cristão, por assim dizer, né? E a gente entende que as provas são testes enviados por Deus e as tentações são armadilhas, arapucas, enviadas por Satanás, né? Agora, uma coisa interessante a gente saber. Quando Deus ele nos prova, é para o nosso bem. É para que nós possamos passar no teste e herdar as bênçãos, assim, em consequência desse suportar a provação. Tá certo? Então, é exatamente isso que a gente precisa ter em mente acerca da provação e da tentação. O crente maduro, ele passa com paciência, suporta com paciência a provação. Já o crente imaturo, ele pode sim transformar uma provação em tentação. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. E nesse questionamento, quando a gente está passando por uma prova, a gente acaba sendo impulsionado pela própria provação a questionar Deus, a questionar o amor e o poder de Deus. E é nesse questionamento que Satanás entra com a brecha para poder colocar em dúvida o amor de Deus por nós, a bondade de Deus por nós. Então, uma das coisas que a gente precisa é entender que quando a gente está passando pela prova, nós não podemos questionar o poder e o amor de Deus, né? Há uma diferença entre você questionar e entre você... eu vou dizer aqui um termo um pouco, talvez, deslocado, mas para que você entenda. Murmurar, né? A murmuração é um questionamento associado a uma reclamação, né? Quando você questiona reclamando, você está murmurando. Agora, há questionamentos em que eles não são pecados e são pertinentes, né? A gente vê ao longo da história de Jó que Jó ele fez alguns questionamentos a Deus e não há nenhum relato de que ele tenha pecado contra Deus. Em determinado momento, na provação de Jó, Deus o responde em formas de perguntas que o próprio Jó não podia responder, porque Jó já estava meio que, vamos dizer assim, chegando ao limite mesmo, assim, né? E aí Deus ele confronta Jó com a pequenez dele e mostra para Jó, você é criatura e eu sou criador, né? Fica muito nítido ali na conversa entre Jó e Deus. Quando Deus responde fazendo perguntas a Jó que Jó não tinha condições de responder. E aí Jó simplesmente responde assim: olha, eu não posso responder essas perguntas, né? Porque
realmente são perguntas que mostram a minha pequenez e a sua grandiosidade, né? Então, quando a gente questiona, Satanás oferece sempre um caminho para escaparmos das provas. Aí é a tentação. A tentação, ela surge no momento em que nós questionamos as provas de Deus. Aí é que entra a tentação, né? Algumas tentações, outras já vêm sem esse questionamento, obviamente, mas eu estou dizendo que o crente imaturo, dando continuidade àquilo que eu disse, o crente imaturo, ele vai transformar a provação em tentação quando ele questiona a Deus, o seu poder e o seu amor em meio àquela provação. Então, nesse questionamento, é a brecha que Satanás entra para poder fazer com que nós possamos ser tentados por ele, né? E aí a gente vê uma nítida ideia disso lá em Mateus capítulo 4, na tentação do próprio Jesus. Se você abrir a Bíblia comigo lá em Mateus 4, a gente vai saber identificar o que foi a provação e quando houve a tentação. Ó, Mateus 4, de 1 a 3, tá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Veja que ele foi conduzido pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que o próprio Jesus, ele foi conduzido por Deus para ser tentado pelo diabo, né? E essa condução e esse experimento que Jesus se submeteu foi necessário para provar a sua humanidade, para provar a sua fidelidade enquanto filho, né? E ele diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Fome é uma provação. Fome é uma provação. Passar um período de fome é provação. E Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E aí o tentador aproxima-se e diz: se tu és o Filho de Deus, veja que ele já coloca uma dúvida, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o que a gente precisa entender é que a tentação, ela surge no meio da provação. E aqui a gente vê nitidamente a provação e a tentação. Qual era a provação? Jesus tendo sido levado por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, a brecha que o diabo acha, que é a fome. O texto bíblico não relata nenhuma fala de Jesus dizendo que ele reclamou de fome. Mas certamente, provavelmente, algum indício de fome ele deu. Algum indício. Para que Satanás, que não conhece o nosso interior, mas ele observa as nossas ações externas, ele percebeu que Jesus estava no momento de fragilidade, se aproxima e faz a primeira tentação. Então é isso que a gente precisa ter em mente. O diabo, ele não é onisciente, ele não tem o poder de saber da nossa mente, porém, ele analisa as nossas reações externas, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver e percebe uma determinada fragilidade, e é nessa fragilidade que ele vai nos tentar. Não diz no texto bíblico que Jesus esboçou algum tipo de reclamação por estar com fome, mas certamente, externamente, algum indício de fome Jesus deu para que Satanás se aproximasse e fizesse a sua primeira tentação. Então, qual era a provação e qual era a tentação aí? Qual foi a tentação? A provação foi a fome. Jesus, depois de 40 dias sem comer, em jejum, ele teve fome. Como todo humano, teve fome. E é nessa hora de fragilidade que o diabo vai lá e faz a sua primeira tentação. E aí, a gente precisa de 3 formas de olhar para as tentações com sabedoria, né? E aí você pode anotar, você pode depois aí ver com mais calma,
para a gente não estender muito, mas são 3 formas de a gente olhar para as tentações. A primeira forma, olhar para frente considerando o julgamento divino. A segunda forma de olhar para a tentação de maneira sábia, olhar ao redor e considerar a bondade de Deus. E a terceira forma, olhar para dentro e considerar a natureza divina que há dentro de você. Tudo isso está nesse texto de Tiago que a gente viu, e agora a gente vai, ponto a ponto, descobrir aí essas 3 formas de olhar. A primeira que a gente falou é olhar para frente considerando o julgamento divino. A gente vai ler isso do versículo 13 ao 16. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui a gente vê que a gente precisa olhar para frente e considerar o julgamento divino. Primeiro, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. E a gente não pode culpar a Deus. Primeiro argumento bom para você passar por uma provação de maneira sábia é não culpar a Deus. Não lançar culpa daquela tentação sobre Deus. Daquela provação sobre Deus, tá? Tentação, melhor dizendo. Outra coisa que a gente precisa considerar nesse julgamento é que a provação ela nos santifica. A tentação ela nos derruba. Tá certo? A provação ela nos santifica. Já a tentação ela nos derruba, tá? E uma terceira coisa que a gente pode argumentar dentro disso que a gente está vendo aqui, em olhar para frente, considerando o julgamento divino, é que a tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Tá certo? Nem sempre fazer o que é certo se justifica pelos meios em que a gente vai fazer. Por exemplo, passar numa prova é algo bom, num concurso público é ótimo, é excelente. Colar já é pecado, não é verdade? Então, assim, os fins não justificam os meios. Não é porque eu quero passar no concurso, não é porque eu preciso passar no concurso, que eu vou me valer de um meio ilícito, que é a cola. Você está entendendo? A relação sexual, por exemplo, é um ato bom. Foi Deus que criou para o casamento. Fora dele, é pecado. Então veja que ações boas podem se tornar tentações e pecado, dependendo da maneira como nós a fazemos. Tá certo? Essa é a primeira parte que eu quero que você entenda. Precisamos olhar para frente, sempre para frente, considerando o julgamento de Deus sobre aquela situação pela qual estamos passando. A segunda coisa que a gente precisa olhar e ter em mente, deixa eu me ajeitar aqui, é olhar ao redor e considerar a bondade divina, né? E aí foi aquilo que eu falei logo no início, Satanás sempre questionará a bondade de Deus, sempre. Sempre ele vai questionar a bondade de Deus. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus. Ambos foram questionados pelo diabo acerca da bondade de Deus. Eva foi questionada, melhor dizendo, quando houve a situação do é certo que vocês vão morrer? Não, a verdade é que Deus ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Deus não é tão bom assim. Deus, na verdade, ele manipula as coisas, né? Esse era o questionamento de Deus, de Satanás, dado a Eva, lá no Jardim do Éden. Com Jesus, da mesma maneira. Com Jesus, da mesma maneira. Se tu és o Filho de Deus, lança-te
daqui abaixo, porque o Senhor, teu Deus, dará ordem a teu respeito aos anjos para te guardarem. Então ele vai estar sempre colocando em xeque a bondade de Deus. E não é diferente conosco, não é diferente com a gente, tá? Outra coisa que a gente precisa saber, considerando a bondade de Deus, é que a bondade de Deus, apesar dela ser o instrumento que o diabo usa para questionar a nossa fé, ela serve também como escudo. A resposta de Jesus, lá em Mateus 4, qual foi a resposta de Jesus? Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a resposta de Jesus acerca do questionamento satânico na sua tentação foi a própria bondade de Deus. Olha, eu não preciso desses pães para me sustentar. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da bondade de Deus. A palavra de Deus é que me sustenta. A palavra de Deus é que me segura, me afirma a fé. Então essa foi a resposta implícita, né, do próprio Jesus à tentação do diabo. Foi essa a resposta. Agora, uma coisa interessante acerca da bondade de Deus que a gente precisa considerar na tentação. E isso é um dado muito importante. Tentar é papel do Satanás. Ele é o tentador e ele vai fazer o papel dele, vai fazer bem feito, diga-se por sinal. Não ceder à tentação cabe a quem? Ao homem. Ao homem. Tentar é função do diabo e ele vai tentar, irmãos. Ele vai tentar. Ele é tentador. Ele tenta desde o início e vai fazer o mesmo. Tentou o Senhor Jesus e vai nos tentar. Não somos melhores do que ninguém. Você e eu seremos tentados. Já somos e vamos ser mais. Agora, não ceder à tentação dele é único e exclusivamente papel nosso. Quer ver uma coisa? Gênesis 4, vamos lá rapidinho. Gênesis 4, versículo 7, vai deixar muito claro isso. Gênesis 4, versículo 7. Nós estamos agora falando de Caim e Abel. Caim e Abel. Caim se sente tentado em matar seu irmão Abel. Não é isso? E aí, antes dele cometer o primeiro homicídio, o Senhor o confronta com seu desejo. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Veja que Deus ele traz o alerta. Veja que Deus o aponta para o problema que está nele. E diz mais: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Agora, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, deu uma caída aqui, mas acho que voltou. É tentar e é tentar. É o papel de Satanás. Agora, cabe a quem resistir? Cabe a quem vencer a tentação? Ao homem. Cabe ao homem. Única e exclusivamente ao homem o papel de suportar a tentação, né? E aí a gente agora, nós vamos para o terceiro tópico, que é olhar para dentro e considerar a natureza divina dentro de você. Primeiro, olhar para frente, sempre tendo em vista o julgamento divino. Segundo, olhar ao redor e ver a bondade de Deus sobre nós. É sempre bom nessas horas de tentação, querido, a gente olhar em nossa volta e se lembrar de como Deus tem sido bom para conosco. Enquanto a provação acontece,
enquanto somos tentados, os nossos olhares têm que estar fitos para a bondade de Deus para nós. Eu duvido que se você olhar para trás, olhar para a sua vida, você não vai perceber alguma ação boa de Deus para você. Alguma coisa que Deus fez de bom para você. E é isso que vai te servir de escudo contra as tentações do diabo. É olhar para trás, olhar para você, olhar para a sua vida, olhar ao seu redor e ver que Deus tem sido bom com você. Vamos abrir um parênteses aqui? Queridos, o mundo está sendo assolado por essa praga, por essa peste, que eu creio, posso estar errado, não sou aqui nenhum profeta, nem quero ser, porque profeta é o cara que sofre, né? Mas eu tenho certeza no meu coração de que isso é juízo de Deus para o povo de Deus. O que está acontecendo no mundo é juízo de Deus sobre o seu povo. Não é sobre o mundo, não, é sobre o seu povo mesmo. O seu povo que se esqueceu dele, que se voltou para as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. O povo de Deus que se voltou em querer bênçãos aqui na terra. O povo de Deus que se voltou contra Deus e a favor das suas próprias vontades. Esqueceu-se de pregar o evangelho genuíno. E o que se prega agora é prosperidade na terra, é amontoar tesouros nesta terra, é evocar bênção material como se esta fosse a aprovação de Deus sobre as nossas ações. Isso não tem sido passado desapercebido aos olhos de Deus. E ao meu ver, o juízo de Deus está aí sobre o seu próprio povo. O que é bom e o que a gente sabe é que o Deus que assola o seu povo com peste, com praga, com juízo, é o mesmo Deus que guarda o seu povo, né? Que traz a restauração através do juízo. Eu tenho certeza que o povo de Deus, depois dessa situação, vai se voltar para Deus com mais fé, vai se voltar para Deus com mais sabedoria. Isso, de fato, o povo de Deus. Não os aproveitadores, os que ganham dinheiro com a fé. Não são esses que eu estou falando, não. O povo de Deus. O povo que se chama pelo seu nome. Aquele povo lá de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Querido, o povo de Deus no Brasil, principalmente. Na Europa já tem muito tempo, né? Mas no Brasil, principalmente, precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Precisa. Precisamos voltar a pregar o evangelho genuíno. Precisamos desassociar a imagem da igreja evangélica no Brasil com política. Deixa os políticos para lá. Não se envolve com esse trem, não. Quem mantém o seu povo, quem guarda o seu povo é o guarda de Israel. Não precisamos de Estado, não precisamos de presidente evangélico, não precisamos de bancada evangélica, não precisamos dessa gente. Não precisamos. Nunca foi preciso, não vai ser agora que vai ser. Então eu tenho certeza de que isso que nós estamos passando agora é juízo de Deus sobre o seu povo. Mas precisamos olhar à nossa volta e ver a bondade de Deus para conosco. Queridos, os nossos filhos, a nossa família tem sido guardada. A tua igreja tem sido guardada. Ainda que um ou outro seja assolado por essa peste, mas o povo de Deus não há de ser destruído por ela. Muitos já tentaram destruir o povo de Deus. Muitos tentaram dizimar o povo de Deus. Agora, quem mantém o seu povo é o próprio dono do povo. E esse é o Deus de Israel. Então, querido, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. E quando a provação se tornar insuportável para a sua igreja, ele vai fazer o quê? Ele vai levar a igreja para si. Querido, então, seguindo adiante, nós vamos agora para o terceiro tópico, que é olhar para dentro de nós e considerar a natureza divina que há em nós. Tiago agora vai usar uma figura de linguagem que é no nascimento. Versículo 18, vamos lá? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Tiago usa a figura do nascimento para ilustrar a nova criatura nascida em Deus. Outrora, Tiago tinha usado a figura do nascimento para falar do nascimento do pecado. E a gente vai ver mais à frente os estágios do pecado. Tá? A gente vai concluir aqui não. Depois desse tópico vamos falar sobre os estágios do pecado. Mas antes, eu quero que você acompanhe comigo que a figura do nascimento também é usada por Tiago para exemplificar o nascimento da nova criatura. Paulo já iria falar mais depois, né? Um tempo depois, alguns anos à frente, aos Coríntios acerca desse nascimento. Lá em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura dá a ideia de um novo nascimento. É necessário um novo nascimento. Todo cristão é nascido de novo. Cristão. Né? Precisamos saber que são os cristãos. E precisamos saber que na igreja não tem só cristãos. Né? O próprio Jesus disse lá, na parábola, né, do joio e do trigo. Deixa o joio nascer junto. Por amor a quem? Por amor ao trigo. Porque ao tentar arrancar o joio, pode ser que você fira o trigo, de tão semelhantes que são. Então a gente não pode ser ingênuo em achar que todo mundo é trigo. Não, tem joio. Tem gente que não é convertida. Tem gente que não é nascida de novo. E a gente precisa saber disso. A gente precisa saber que na igreja tem dessas pessoas. Né? Então, Paulo iria falar lá na frente que a gente reconhece o verdadeiro cristão porque ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E o novo nascimento, ou o nascido de Deus, ou o gerado de Deus, que é a expressão de Tiago aqui, né? Pelo menos na atualizada, pois segundo o seu querer de Deus, ele nos gerou. Espera aí, irmãos. Espera aí que deu ruim aqui. As crianças do Senhor Jesus abençoadas. Depois a gente acerta os ponteiros. Deixa eu acabar aqui a transmissão. Então, segundo o seu querer, ele nos gera novamente nele. Tá certo? Agora, a gente vai ver algumas características desse novo nascimento. Em João 3, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 3. É necessário falarmos disso porque Tiago fala, tá? Aqui no versículo 18, Tiago fala de um novo nascimento. Então a gente precisa entender que novo nascimento é esse. João 3, do 4 ao 7. João relata o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. Então veja aqui que Jesus dá para Nicodemos as características do que é nascido de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. E aí nesse mesmo texto de João, olha, o Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 13, João 1,13, vira umas páginas aí atrás, você vai ver que Jesus fala acerca daqueles que creram.
versículo 12 e 13 de João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais quem, cara pálida? Aos que crerem no seu nome. A estes que creram no nome de Jesus, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que eu aprendo com isso? É que o novo nascimento que Deus faz em nós, segundo lá Tiago, versículo 18, não é isso? E aí é bom você dar uma conferida, para não dizer que eu estou falando bobagem. Olha lá, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Ele quem? Deus. Ele nos gerou. Então, João, capítulo 1, 13, vai dizer o quê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o novo nascimento acontece pela vontade de Deus, independente da nossa. Essa é uma verdade inconteste. Não tem como a gente negociar com isso. E lá em Nicodemos, lá com Nicodemos, Jesus fala novamente. Jesus fala novamente, o que é nascido da carne é da carne, porém o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, a nova conversão, o novo nascimento, é um processo único e exclusivo de Deus, do início ao fim. É Ele que nos gera, pela palavra da verdade, é o que está lá em Tiago, e confirmado aqui no Evangelho de João. E João 3, versículo 6, ainda lá com Nicodemos, nós lemos, vamos ler novamente, que independe da nossa participação. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu sou carne, você é carne, Deus é Espírito, e os que são nascidos do Espírito são nascidos em Deus, por Deus. É uma ação de Deus. Então, o que a gente precisa entender sobre a origem do novo nascimento é que ela é totalmente divina, independente da nossa vontade, da nossa participação. Esse é um ato exclusivo de Deus. É Ele que nos gera, é Ele que nos faz novas criaturas nele. Não nascemos de novo por causa dos nossos pais, decisões ou religião. O novo nascimento é uma obra de Deus. E é isso que você precisa entender à luz de Tiago aí, tá bom? O novo nascimento é por meio da palavra de Deus. Isso tudo a gente está vendo dentro do terceiro tópico, de olhar para dentro e considerar a natureza divina que há em nós. Essa natureza divina, ela é nascida, gerada pelo próprio Deus em nós. E como esse nascimento se dá? A gente viu que ela nasce, ela tem a origem em Deus, e é por meio da palavra de Deus, é o segundo tópico aqui, e a gente vai ver isso tanto em Tiago 1,18, ó, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, nós somos gerados por Deus através da sua palavra. Tá bom? E a gente vai ver isso aqui também em 1 Pedro 1,23. Abra aí tua Bíblia aí. 1 Pedro 1,23. O que diz lá? Pois fostes regenerados não de semente corruptível. Essa semente corruptível aí é semente humana, semente carnal, tá? Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós fomos regenerados, aí entra uma nova palavrinha, né? Gerados novamente, regenerados pela palavra, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a quê? A palavra de Deus. Pedro, concordando com o que Tiago já tinha dito,
aqui, pois, segundo o seu querer, no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Daí a importância, querido, da pregação da palavra. A pregação da palavra, ela é insubstituível. Nada substitui a palavra, nem louvor, nem teatro, nem dança, nada substitui a pregação da palavra, porque é a partir dela que o Espírito Santo atua no coração do pecador, o convencendo do seu pecado e fazendo-o nova criatura em Deus. Você está entendendo? Por isso que é importante a pregação da palavra. É por isso que a palavra ela tem preponderância sobre todos os atos litúrgicos do culto. Nada pode tomar o lugar da palavra. Nada, absolutamente nada. Tá certo? Então, o novo nascimento, ele é operado pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, há o novo nascimento em Deus. A semelhança do nascimento humano que acontece da ação do pai com a mãe, num relacionamento entre o pai e a mãe, o nascimento espiritual acontece após a ação do Espírito e da palavra. Da palavra. Tá certo, querido? Eu me preocupo às vezes quando eu ouço algumas pessoas dizerem assim, porque eu me inspirei numa canção, eu me inspirei num teatro que eu vi, eu me inspirei, querido, se a palavra de Deus não te inspirar, Jesus de Nazaré, né? Misericórdia. Toda a nossa iluminação, que até essa palavra inspiração está equivocada para os nossos dias, né? Os inspirados foram aqui os escritos bíblicos. Toda a nossa iluminação provém de uma única fonte, que é a palavra de Deus. O cantor, o compositor cristão, ele é iluminado para compor bem uma canção através da leitura da palavra de Deus. Um teatro, ele pode ser muito bem feito, muito bem orquestrado, encenado, através de uma leitura específica da palavra de Deus. A iluminação precisa partir da palavra de Deus, porque é ela que traz luz sobre aquilo que precisa ser iluminado. Por isso que a gente tem visto e ouvido tantas baboseiras por aí sendo cantadas, sendo encenadas, porque as pessoas comprometidas em escrever os seus roteiros de canção ou seus roteiros de teatro não têm se voltado para a palavra de Deus. E isso é um problema muito sério, tá certo? Então, a gente precisa também entender em Tiago 1,18, que o propósito do novo nascimento é para que façamos a vontade de Deus, não é isso? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Termina-se dizendo isso, ó. Agora o texto todo, né? Você vê que o texto se divide em 3 tópicos, né? Nós fomos nascidos pelo querer de Deus, a vontade única de Deus, pela palavra de Deus e para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. O nosso novo nascimento ele é necessário porque somente através dele nós conseguimos fazer e satisfazer a vontade de Deus. Por isso que é preciso nascer de novo. Por isso que o ímpio não consegue fazer a vontade de Deus, porque ele precisa de um novo nascimento. Ele precisa passar pelo processo de novo nascimento, que é espiritual, que é Deus que faz através da sua palavra. Tá vendo como as coisas se encaixam? Tá vendo como tudo tem uma ligação? Tá vendo como tudo tem um porquê? É isso que a gente precisa entender. Este é o mais nobre dos nascimentos. Sabe por quê? Porque esse nascimento é o mais alto nascimento que uma pessoa precisa passar para cumprir o mais alto tipo de vida exigido por Deus. Deus nos exige um alto tipo de vida. Sede santos, porque eu sou santo. Se afasta do mal. Se afasta da aparência do mal. Isso tudo, querido, só é possível através do novo nascimento. Então, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento. Tá bom?
Falta 12 minutos para nós encerrarmos. E aí eu quero finalizar com 4 estágios que Tiago, nesse texto que a gente leu, né, do 14 ao 15, vamos voltar lá no versículo 14 e 15, vai nos apontar 4 estágios que podemos didaticamente, só para a gente entender, porque não tem como a gente mensurar isso na prática. Ah, agora eu estou sendo cobiçado, agora eu estou sendo enganado, agora eu estou nascendo no pecado e agora eu estou morto. Né? Não tem como a gente dividir isso na prática, mas didaticamente, para que nós possamos entender como isso funciona, Tiago nos apresenta 4 estágios do pecado. Né? O primeiro estágio é o estágio do desejo e da cobiça. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o primeiro estágio do pecado é a cobiça. O segundo estágio do pecado é o engano. Quando esta o atrai e seduz. Foi. Acho que agora foi. Estabilizou aí, né? Então, o segundo estágio do pecado é a cobiça. A cobiça não, desculpa, o engano. O primeiro a cobiça, o segundo o engano. E o terceiro, nascimento do pecado, versículo 15. Então, a cobiça, depois de havido concebido da luz, o pecado. Nasce o pecado, depois que a cobiça nos leva ao engano, nasce o pecado quando ela é concebida no nosso coração. E o quarto e último estágio, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então são 4 estágios didaticamente separados do pecado: desejo ou cobiça, engano, nascimento do bebezinho, pecado, né, coitadinho, e a morte, tá bom? E a gente vai ver aqui rapidamente como funciona isso teologicamente, né? Assim, na prática a coisa é muito mais diferente, assim, a coisa é muito mais, não tem como a gente categorizar, mas na teologia, né, na teoria tem como a gente caminhar. Desejo ou cobiça não é necessariamente no sentido de desejo mau, porque a palavra no grego, né, que é a eptimia, é uma palavra ela tem essa conotação de um desejo que não necessariamente é mau ou impuro, mas esse desejo pode se tornar ilegítimo e pecaminoso. Vou te dar um exemplo. Comer é normal, não é normal? O que é o pecado? A glutonaria. Eu posso ter o desejo de comer, e esse desejo de comer ele não é pecaminoso, não é mal, pelo contrário, é uma necessidade básica do ser humano, né? Então nós podemos ter o desejo de comer ou o desejo de beber alguma coisa. Agora, o que é o pecado? O pecado é a glutonaria. É você comer acima da sua satisfação. Aí está o pecado. Quer ver uma outra coisa? Dormir é normal. Desejo de dormir é pecaminoso? Não. Agora, a preguiça, ela é pecado. Você não sabia? Não, mas a preguiça é pecado. A preguiça é pecado, querido. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que os nossos desejos devem estar sob controle, debaixo aqui, ó, do nosso controle, e não no controle. Desejo sob controle é normal. Desejo no controle é pecado. Tá bom? Só para que você possa didaticamente entender. E o que é a cobiça? A cobiça nada mais é do que a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é um desejo legítimo e normal. Glutonaria é pecado. É acima da satisfação. Não é a vontade de Deus para nós. Dormir é normal, é um desejo normal e legítimo. Preguiça é pecado. Tá certo? Engano. Tiago vai usar 2 figurinhas na época para ilustrar o que era o engano. Olha aqui, versículo 14. Quando esta o atrai, esta quem? A cobiça, o atrai e seduz. Então ele usa 2 figuras. A figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair, e a figura do pescador, que usa uma isca para seduzir.
Então, o pecado, ele se utiliza dessas ferramentas, né, da atração e da sedução para nos enganar. E aí a gente pode ter aqui agora em mente o pecado de Davi. Se Davi tivesse imaginado a tragédia que seria na família dele ao se deitar com Betseba, certamente ele não teria cometido aquele pecado. O problema é que ele foi enganado pela sua própria cobiça, pelo seu poder, né, de como rei, sua posição real. É isso? Então a gente precisa identificar a isca e a armadilha satânica para não cairmos na rede do engano. Tá certo, querido? Então é isso que a gente precisa entender. O primeiro estágio é a cobiça. O segundo estágio é o engano. Terceiro estágio do pecado. Uma vez a cobiça nos atrai e nos seduz, dando luz ao pecado. Nasce o bebezinho, recém-nascido. E isso que eu estou dizendo, gente, é o pecado nosso de dia a dia, tá? Não é o pecado original, não, porque em Adão somos todos pecadores. E nós pecamos, é porque nós somos pecadores mesmo, tá bom? Eu estou falando dos nossos pecados cotidianos, aqui, pecados terrenos, pessoais, meu, teu, tá bom? Aqui é didaticamente a gente falando do pecado pessoal de cada um. Tiago agora muda a figura de linguagem, agora ele passa por nascimento, só que agora do pecado, né? E é um nascimento maldito. É um nascimento maldito. Então olha só o que ele diz. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O problema é você conceber a sua cobiça. É você dar luz a ela. É você dar vazão a ela. Aí nasce o pecado, querido. Aí nasce o pecado. Lembrando que cobiça é satisfazer os desejos da nossa carne fora da vontade de Deus. Tá bom? E o último estágio do pecado está lá no versículo 15, no finalzinho dele. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Gera morte. Não é isso? Então, o salário, Romanos 6, 23, vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte. E é isso que a gente precisa entender. É a herança do bebê. Lembra que a gente falou do nascimento do bebezinho? O bebê nasceu, o pecado foi consumado. Então agora, como herança, esse bebezinho leva à morte. E que morte é essa, querido? Pode ser tanto a morte espiritual, que é o afastamento, né, da presença de Deus, e também a morte física. Podemos morrer em consequência de um pecado? Podemos. Podemos. Quer ver? 1 Coríntios 11:30. Só para a gente finalizar aqui, querido. Para você não dizer que eu estou falando bobagem. Eu gosto de falar e provar. 1 Coríntios 11:30. É um texto conhecido. Olha aqui. Paulo falando acerca da ceia do Senhor, dando instruções à igreja de Corinto que tinha pervertido o cerimonial da ceia. E aí no versículo 30, no versículo 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Qual a razão? A razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes. Qual é a razão? Porque bebem sem discernir o corpo e come e bebe juízo para si. Quem come e bebe, quem participa da ceia do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão, Paulo está dizendo. É por isso, porque vocês estão fazendo isso, pela baderna que vocês estão fazendo com a ceia do Senhor. É por causa disso, versículo 30, que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dorme aqui, querido, é morte física. Não é dormir, não, dormir. É morte. É um termo eufêmico aí, né? Que dá a entender que é a morte física. Então Paulo está dizendo
que aquele pecado que eles estavam cometendo ali, de não discernir o corpo do Senhor e nem o sangue de Cristo no cerimonial da ceia, estava levando muitos a ficarem fracos, doentes, e não poucos morriam. Paulo estava denunciando ali uma prática pecaminosa que estava levando muitos à morte física mesmo. Tá certo, querido? Então, é isso que a gente precisa entender acerca do pecado, acerca da provação e acerca das tentações. Tá bom, querido? Eu sei que foi muita informação, eu sei que foi muita informação, mas depois você vê de novo, anota, tá bom? Se for do seu interesse, se não for também, fica para quem quiser, tá bom? E eu quero aqui nessa hora desejar a você um excelente final de noite, que Deus possa te abençoar, que você seja abençoado por Deus na sua casa, tá bom, querido? Ore pelo Brasil, ore pelo presidente, ore pelos nossos governantes e ore para que a Igreja de Cristo possa passar por esse período e possa sair desse período pregando o Evangelho. Tá bom? Que os crentes em Cristo Jesus, de fato, eles se movimentem para pregar o Evangelho. Tá bom, queridos? Nós vamos orar para encerrar essa transmissão. Eu não sei se alguém que está conectado quer fazer alguma pergunta. Se quiser, joga aí. Se não quiser, a gente vai encerrar aqui. Tá bom? Vou dar um minutinho aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Alguém? Não. Vou finalizar, hein? Vou orar para encerrar. Se ninguém deseja fazer pergunta, eu vou encerrar. Vamos orar então? Se aparecer alguma pergunta depois da oração aí, eu respondo. Senhor, nós queremos nessa hora te agradecer pela tua palavra que nos ensina, tua palavra que nos instrui e tua palavra que nos confronta. Senhor, muito obrigado por essa exposição à luz das Escrituras acerca do que é o pecado, do que é a tentação, do que é a provação. Te pedimos, ó Deus, sabedoria, essa sabedoria que precisamos para lidar com as tentações, para suportar a provação, paciência para suportar a provação, para que nós possamos ser aprovados por Ti, ó Deus. Nos ajuda, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, paciência, para que sejamos, ó Deus, vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por este momento, por essa live que foi possível fazer. Que o Senhor nos direcione para a Tua palavra, Senhor. Nos dê um final de noite abençoado na Tua presença, nas nossas casas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, tá bom? Fique na paz e que esse estudo possa ter feito bem para você aí, para sua família. Compartilhe nas suas redes sociais e que Deus nos abençoe. E até a próxima quinta, provavelmente será live também, tá bom? Deus te abençoe, amado.